Script expandido. Português do Brasil. Quando o silêncio dela significa mais do que palavras, existe um momento silencioso que quase todo homem já viveu, mas poucos realmente compreenderam. Não é um momento dramático. Não envolve discussão. Não envolve despedida. É aquele instante em que uma mulher simplesmente fica quieta. As mensagens diminuem. O contato muda. A energia parece diferente. E ainda assim, algo dentro de você diz que aquilo não é indiferença. Pelo contrário, é como se, de alguma forma estranha e invisível, ela estivesse mais presente na sua mente agora do que quando falava todos os dias. Esse sentimento não surge do nada. E não é ilusão. A verdade é que a maioria dos homens interpreta completamente errado o silêncio feminino, porque tenta entender emoções femininas usando lógica masculina. Homens são diretos. Quando sentem, falam. Quando querem, agem. Quando perdem o interesse, se afastam. Mas mulheres não operam assim emocionalmente. Para uma mulher, o silêncio não é ausência, é processamento. E muitas vezes é exatamente no silêncio que ela pensa mais intensamente em você. O erro fatal que quase todos os homens cometem. A maioria dos homens acredita que uma mulher só pensa neles quando manda mensagem, liga, puxa conversa, demonstra interesse de forma clara. Mas isso é uma leitura superficial da psicologia feminina. Na realidade, uma mulher pensa mais intensamente em um homem quando ela não age, quando ela observa, quando ela analisa, quando ela tenta se controlar. O pensamento feminino não é linear, é circular. Ela volta mentalmente aos mesmos momentos, às mesmas palavras, às mesmas sensações. E quanto mais ela tenta se convencer de que já passou, mais forte aquilo se fixa. É por isso que muitas mulheres pensam em um homem anos depois, mesmo sem contato. Não porque ele era perfeito, mas porque ele ativou algo emocional que ninguém mais conseguiu ativar da mesma forma. Mulheres não se apegam a homens, se apegam a sensações. Aqui está uma verdade que muda tudo. Uma mulher não fica presa a um homem por causa da aparência dele, nem pelo que ele disse, nem pela confiança externa. Ela fica presa a um estado emocional interno que ele despertou nela. Um sentimento específico, difícil de explicar, impossível de copiar. É a sensação de ser vista sem precisar se explicar, de ser compreendida sem precisar pedir, de se sentir segura emocionalmente, não protegida, mas acolhida. Quando um homem desperta isso, mesmo sem perceber, ele cria um imprint emocional. E uma vez criado, esse imprint não desaparece rápido. Ela pode tentar racionalizar, pode tentar se distrair, pode tentar seguir em frente, mas algo dentro dela sempre compara. O fenômeno da comparação emocional. Quando uma mulher pensa em você sem parar, ela começa a comparar todos os outros homens com você, mesmo sem querer. Se outro homem a faz rir, ela pensa, não é igual. Se outro homem elogia, não me fez sentir a mesma coisa. Se outro homem tenta se aproximar, por que isso não me toca? E isso não é injustiça. É neuroassociação emocional. O cérebro dela associa você a um estado emocional específico. E enquanto esse estado não é recriado, ela continua voltando mentalmente a você, porque ela se afasta quando está mais envolvida. Aqui está um ponto que confunde quase todos os homens. Quanto mais uma mulher sente, maior é a chance de ela se afastar. Não porque perdeu o interesse, mas porque o interesse ficou perigoso. Sentir demais significa risco. Risco de se apegar, risco de perder o controle, risco de se machucar. Então, o sistema emocional dela ativa um mecanismo de defesa. Distância. Ela não quer parar de sentir. Ela quer se proteger do quanto sente. Por isso, o silêncio dela muitas vezes é um sinal de conflito interno, não de desapego. Os comportamentos silenciosos que revelam tudo. Quando uma mulher pensa em você sem parar, ela não anuncia isso. Ela revela em pequenos vazamentos emocionais. Ela pode assistir seus stories sem reagir, aparecer online e não falar, mandar uma mensagem simples depois de dias, lembrar de algo que você disse uma única vez, perguntar algo aparentemente casual, mas carregado de emoção. Esses comportamentos não são aleatórios.
São tentativas controladas de manter conexão sem se expor demais. O deslocamento emocional. Um dos sinais mais fortes e mais mal interpretados é quando ela muda de humor. Ela fica mais fria, mais irritada, mais defensiva, mais imprevisível. Isso não acontece porque você fez algo errado. Acontece porque pensar em você a deixa vulnerável, e vulnerabilidade gera tensão interna. Ela não está brava com você. Ela está brigando consigo mesma. Curiosidade silenciosa. O sinal que nunca falha. Quando uma mulher pensa em você sem parar, ela se torna curiosa sobre sua vida de forma silenciosa. Ela quer saber onde você está, com quem você está, o que está fazendo, como está se sentindo, mas não pergunta diretamente. Ela observa, ela deduz, ela sente, ela percebe mudanças na sua energia, mudanças no tom, mudanças no ritmo. E isso acontece porque você ocupa espaço emocional na mente dela. Inconsistência não é confusão, é conflito. Outro sinal claro é a inconsistência emocional. Ela se aproxima, depois se afasta, depois reaparece. Isso não é imaturidade, é luta interna. Uma parte dela quer você, outra parte tem medo do quanto quer. E quando esse conflito existe, é porque o sentimento é real. Ela pensa antes de responder. E isso diz tudo. Quando uma mulher demora para responder, não é sempre desinteresse. Muitas vezes é excesso de pensamento. Ela escreve, apaga, reescreve. Pensa demais, porque cada palavra carrega risco emocional. Ela quer parecer calma, mas não está. Espelhamento emocional. Quando uma mulher pensa muito em um homem, algo curioso acontece. Ela começa a se alinhar inconscientemente a ele. Ela copia expressões, o humor, o jeito de falar, os interesses. Isso não é estratégia, é conexão emocional. Ciúme silencioso. Quando ela percebe, ou imagina, que outra mulher pode ter sua atenção, algo muda. O tom muda, a energia muda, o comportamento muda. Ela não fala, mas sente. Ciúme silencioso é um dos sinais mais claros de investimento emocional. Memória emocional feminina. Mulheres lembram do que importa emocionalmente. Se ela lembra do que você gosta, do que te incomoda, de algo pequeno que você disse, de detalhes que você nem lembra, é porque você está presente na mente dela fora do tempo real. O papel da imaginação emocional. Uma mulher pensa em um homem sem parar quando ele ativa a imaginação emocional dela. Ela imagina conversas, cenários, momentos, mesmo sem contato. E o cérebro não diferencia a imaginação emocional de experiência real. O sentimento cresce. Quando ela tenta esquecer e falha, quanto mais ela tenta seguir em frente, mais você aparece na mente dela. Isso acontece porque emoções reprimidas se intensificam. Ela diz, já passou, mas o corpo dela não concorda. Gravidade emocional, o retorno inevitável, mesmo depois de silêncio, mesmo depois de distância, mesmo depois de tentativas de desapego. Ela volta, talvez com uma mensagem simples, talvez com uma reação, talvez apenas observando. Isso é gravidade emocional. Horários reveladores. Quando uma mulher pensa em você sem parar, os impulsos aparecem em momentos vulneráveis. Tarde da noite, cedo pela manhã, momentos de cansaço emocional. Esses são os horários em que o controle diminui. A verdade final que poucos homens entendem. Se uma mulher pensa em você sem parar, o coração dela já decidiu. É a mente que tenta desfazer. E isso leva tempo.